bem indefesa. Professor Luciano, a gente observa então que muito provavelmente esse movimento que foi se fortalecendo nos Estados Unidos, de alguma forma influenciou também outros países, talvez até ajude a gente a entender por que algumas figuras brasileiras, né, ou de outros países, de alguma forma, construíram esse discurso de ódio contra o Papa. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que a Igreja norte-americana se fundamenta e, de alguma forma, enraiza valores conservadores que provocam toda essa reação negativa em relação ao Papa Francisco, ao ponto de até não se sensibilizarem nem com a morte dele. Muito bem, Ítalo, e são questões, né, que você coloca aqui para a nossa reflexão, para todos que estão aqui acompanhando o programa. O que é importante? Primeiramente, historicamente, né, nós tivemos sempre papas europeus, né, foi sempre ali o centro da colonização aí, mundial e, portanto, aqui da América do Sul, da América do Norte. Nós sabemos que o processo da colonização norte-americana foi muito mais um processo ali do protestantismo, principalmente calvinista, né, que trouxe toda uma outra ética e que deu impulso e um desenvolvimento ao capitalismo moderno. E dentro desse contexto, né, de fato, um assombro, né, um espanto, né, para os Estados Unidos, ou ali para, né, toda essa dimensão, todos esses grupos conservadores, mesmo dentro da Igreja Católica e também como, né, o cardeal citado, de não ter um Papa até hoje americano, né, considerando o poder, né, econômico, aí, a maior potência econômica, né, por enquanto aí do planeta, né, como o Papa Francisco vai dizer, dessa nossa casa comum, e nós não tivemos ainda um Papa. Esse movimento de polarização política que invadiu também a dimensão religiosa, cristã e não só católica, ele vem dos Estados Unidos. E pela sua influência no mundo todo, né, no mundo global, então essas ideias também, aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim, aquilo que não ajuda a construir as pontes, né, mas levantar muros também, infelizmente, se potencializa em indivíduos, em grupos espalhados também pelo mundo. E a Igreja Católica Americana, em termos financeiros, né, é o maior poderio econômico, né, é a Igreja Católica norte-americana. E por que ainda nós não tivemos um Papa, né? Então, quando é anunciado lá em 2013, né, um latino-americano aqui no Sul, vamos dizer, né? Ou seja, então isso de certa forma foi um escândalo, né, para os Estados Unidos, de modo especial, para aquela visão conservadora que foi sendo constituída ali ao longo dos séculos. Então o Papa Francisco ele acabou criando essa oposição devido, né, à sua prática. Então ele é considerado comunista. Se fosse, então, todos os cristãos e cristãs que seguem Jesus são comunistas, né? Então, o Evangelho, ele é o Evangelho da paz, ele é do diálogo, ele é do perdão, ele é de construir pontes de fato. E o Francisco ele fez um movimento, porque a igreja, né, boa parte dela estava muito mais ali conformada, né, sentindo um certo conforto. E o Francisco traz uma igreja de saída. Então, isso é uma grande provocação. Então, nós temos que despojar da pompa, nós temos que despojar, né, de uma vida, né, baseada, né, numa economia, como ele foi muito enfático, né? Esse é um sistema que mata. O Francisco nunca defendeu que você tem que destruir o capitalismo, porque a igreja ela não propõe nem projeto econômico e nem projeto político. Mas se um projeto econômico, um projeto político, se eles não estão de acordo, né, em resguardar, em reconhecer, respeitar e promover a vida e a dignidade humana, isso estaria contrário. Então, há uma grande confusão de quem entra numa polarização política radical, fechada, e todas essas acusações contra o Papa Francisco, né, dentro da igreja, e desse lado, né, conservador também dentro da igreja norte-americana, porque de fato ele veio construir pontes e colocar essa igreja ao encontro das pessoas. Então, quando ele lança a encíclica dele, Fratelli Tutti, então a amizade social, e é isso que ele veio propor, não só internamente na igreja, mas propor entre o mundo.
Então, esse eu falo que é um ciúme social, um ciúme político, um ciúme religioso. A igreja econômica mais poderosa, né, da Igreja Católica, que é a norte-americana, ainda não tem um Papa, mas tem um Papa, né, latino-americano. Né? E todo esse preconceito também, né, contra aqui o Sul por grupos e indivíduos. Então, esse foi o grande desafio. O Papa Francisco, então, ele escandalizou no bom sentido ao colocar o Evangelho em prática e fazer todas essas reformas aí que ele iniciou da igreja e que devem ser continuadas. É isso, está aí um